contra as mulheres. E nessa missão, primeiro que é uma honra estarmos aqui unidos, todos juntos por elas. A gente conta muito com o seu comentário, com a sua participação. Por esse estúdio passarão grandes representantes que formam essa rede de apoio, esclarecendo as nossas dúvidas, colocando assuntos importantes na mesa para serem debatidos de forma transparente, responsável, com quem tem capacidade de sobra para abordar esse assunto tão importante. Estamos combinados? Me marca lá no Instagram também, @soumarcelavasconcelos e CBNCBA quando passar por aqui e usa a hashtag Todos Juntos por Elas. Muito obrigada a você que já está aí na sintonia. Estou te esperando também no YouTube e na nossa live no Facebook. Perguntaram se o aplicativo da CBN Oficial está funcionando. Perfeito, estamos aqui nessa estrutura, mas vocês acompanham bem bonito, em alto e bom som, inclusive, no nosso aplicativo CBN lá. Busca entre as afiliadas Cuiabá 95.9 FM. Preciso ter um faleiro de perto com você também. Nesse período, nessa estrutura, ainda não temos acesso ao nosso WhatsApp. Então eu quero pedir para você, você ouvinte fiel, você que está no nosso top 10, Júlio César, Oséias Nascimento, seu Pinheiro, seu Domingos Cirilo, que mandem, por favor, as suas mensagens no nosso canal no YouTube, porque a gente quer muito ouvir vocês e colocar principalmente as dúvidas e os questionamentos aqui na nossa roda. Combinado? E é claro que tem coisa que não muda. Independente do lugar, eu desejo a você uma quinta-feira abençoada, iluminada, produtiva. Que Deus abençoe todos os seus caminhos e seguimos juntos com um faleiro cheio de propósito. Ô sorte, ô coisa boa. E aqui já comigo nesse estúdio, os meus parceiros de bancada, professor João Edson, Juliana Mundel. Ainda não vamos apresentar as nossas convidadas que estão posicionadas, mas que merecem uma abertura toda especial. Anderson Souza também, toda a equipe do Ministério Público. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcela, Juliana, Anderson. Uma boa tarde pro Washington. Estamos com saudade do Washington, né? Nos ouvindo lá do outro lado. Eu até te perdoo, Washington. Boa tarde para você, o nosso ouvinte, a razão de a gente estar aqui. Gente, nós estamos falando de dentro da bolha, mas estamos falando para fora da bolha. Totalmente. Estamos falando com todo mundo, Todo né? mundo. Hoje a gente não veio trabalhar, a gente veio para o shopping. Ai, que Então, chique, professor. viu que chique? Venci na vida. Pois é. Hoje, dia 7 de março, estamos no 67º dia do calendário gregoriano. E hoje é um dia especial, dia de Santa Felicidade. E a gente tem a felicidade de conscientizar pelo menos meia dúzia de pessoas hoje para mudar a sua forma de ser e ajudar o mundo a ser melhor. E assim seguimos aqui do shopping, mandando um abraço para o estúdio, agradecendo o apoio glorioso de Camila Ribeiro, todo o nosso time grande. Lena Matias, um beijo para você, Washington. E a qualquer momento também, é claro, você que está aí no estúdio pode e deve participar, viu, time? Manda para cá também a pergunta, a participação da nossa família em qualquer lugar, né, professor? Qualquer lugar. Tá esperando a frase do dia? Eu tô desejando ela, inclusive, professor. Vamos de Coco Chanel? Ai, que chique, Pois professor. É chique por natureza, né? Coco Chanel. O ato mais corajoso é pensar por você mesma, em voz alta. Não tenha vergonha dos seus sonhos. Coco Chanel. Adorei, Pro dia da professor. Santa Felicidade, a frase perfeita. Maravilhoso, acertou em cheio e que a gente faça essa reflexão na vida e principalmente as mulheres que já estão sintonizadas e conectadas, tudo é pensado, planejado e executado para que realmente essa consciência, esse encorajamento, ele aconteça. Esse é o nosso propósito maior e a gente segue firme com super profissionais conosco até o dia 27, não é, É professor? que eu acho que o limite da opressão é quando as pessoas passam a ter medo até de pensar. E pensar em voz alta e falar, incrível que pareça, não poderia ser assim, mas ainda é para pouco. É interessante que isso está separado por camadas, gêneros, origem. Né? Dependendo da sua origem, você não pode pensar como os outros, não pode falar como os outros. Dependendo da camada social, do país que você vive, mais pobre, você não pode. Por gênero, dependendo da sua orientação sexual, você não pode também. É triste isso. Esse mês a gente está aqui, se a gente não mudar tudo, consiga mudar até onde a voz da gente alcança. Perfeito, professor. E eu aproveito para destacar aqui, saindo ontem, eu recebi uma mensagem de uma ouvinte, Ana Tereza. E ela parabenizou e disse: eu nunca vi uma rádio ir para um shopping colocar assuntos tão importantes. Eu vejo rádios darem destaques, infelizmente, para casos tristes, e vocês estão fazendo um trabalho lindo, um trabalho contrário a tudo que a gente vê. Falou que vem ainda essa semana nos prestigiar e eu fiquei muito feliz com a mensagem dela. Ela disse que acompanhou, que depois foi no YouTube assistir novamente esse tipo de mensagem que nos encoraja ainda mais.
ânimos fortalecidos para a gente seguir essa É caminhada. verdade. Aonde eu passei, ontem tive pouco contato, mas hoje, onde eu passei com quem eu tive, surpreenderam com aquilo que a gente está fazendo. Aliás, um abraço para o Marcos Ritella, que eu estive Conheci. com ele hoje, ficou feliz. Reginaldo Teixeira falou maravilhas da gente. Como estava na minha frente, elogiou Ai, bastante. que bom. Quero ouvir a voz da Julie, porque ela tá ali um pouco distante, a gente está se adaptando. Julie, minha amiga, já tá ambientada? Ah, meu amor, nasci ambientada pro shopping. Era a minha família, inclusive. O Irã que lute a partir de agora. Boa tarde para quem está nos acompanhando. Muitas mensagens. E mais uma vez, parabenizar essa iniciativa. Boa tarde para todos. E assim seja. E deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos todos juntos, eu, professor, Julie, porque sem patrocínio nada acontece. Patrocinador, minha gente, às vezes se você acha chato, não ache não. É quem acredita, faz acontecer. Eu quero começar agradecendo a TV Centro-América, na pessoa do diretor Ulisses Cerotini, agradecer ao Pantanal Shopping, nossa nova casa, ao superintendente César Augusto Nunes de Moraes, agradecer ao nosso time da CBN, em especial ao Irã Giroto por todo o apoio, a Ginco também é uma super estrutura, queremos agradecer ao André Tamura e ao Júlio Braz e a ZF Comunicação. Ziad Fares, um grande abraço. Ele está por aqui. Vamos ver se Ziad hoje eu tá por consigo aqui, arrancar um tá? faleiro dele. Quem mais a Ele gente está deve? circulando a bolha. Ele está Daqui a pouco em ele volta chega, da né? bolha, é isso? Vamos agradecer também a Fientes, né? Através do seu presidente, o Silvio Rangel, o SESI, através do Alexandre Serafim, a Casa Balduco com a Mariana Café Espadácio, café, delicioso. biscoitinho delicioso, água geladinha e todo o carinho que ela recebe a gente quando chega aqui. O Centro das Indústrias Produtoras e Exportação de Madeira de Mato Grosso, CIPEM, através do seu presidente, o Ednei Blasius, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, através do seu presidente, o Lucas Luiz Costa Riber, a Associação Mato Grossense do Ministério Público, através do seu presidente, o Dr. Mauro Curvo, Aster Máquinas, proprietário Luiz Pitinin, e a Bela Flor, da Maiara Maiara. Santos, que a gente chega aqui todo dia, tem os buquês de flores, né, para os nossos Presente convidados. Bonito. para os convidados e eles também estão ganhando essa caneca que o Ministério Público, Muito bonita, aliás, né? o time competente, uma arte do Junier maravilhosa. E todos que passarem por aqui vão levar essa caneca, lembrar da gente ali no seu ambiente de trabalho, em casa, um artista mato-grossense, essa caneca linda, desenvolvida para essa superação, iniciativa. A gente ganhou uma ontem, o senhor levou para casa? Levei, o meu já tá lá colocado como um troféu. O Paixão quer agora, não sei o que eu vou fazer, vou ter que dividir com ele, né, E professor? se dividir a caneca não serve para colocar água dentro. Mas essa. Isso aqui é a bolha, não é qualquer bolha. É a bolha, e entrou para a história como a primeira, né, professor? A Quem vier primeira. depois, É. que lute. Vai lutar porque igual essa Eu não preciso terá. dizer. E com esse atendimento também não. Sensacional. 14 Melhor do anos. que isso, só a gente Ah. permanecendo aqui. Então, Será, professor? seria legal, né? Joga para o universo, professor. Vai que a gente fica. Deixa eu mandar um abraço também aqui especial para o Oséias Nascimento, que está sentindo a nossa falta. Já mandou mensagem aqui no meu Instagram. Obrigada. Em nome do Oséias, o meu carinho e a minha admiração a todos os motoristas de aplicativo. Muito obrigado. Passando por aqui, desçam e venham nos fazer uma visita. Seguimos juntos, só reforçando no nosso canal no YouTube, CBN CBA. 14 horas 18 minutos, está na hora do start no Faleiro, na nossa entrevista. E olha só, essa equipe impecável do Ministério Público escalou um time de peso para trazer aqui na nossa bancada assuntos tão importantes. E nessa tarde de quinta-feira, 7 de março, nós vamos receber a promotora de justiça Lindinalva Correia Rodrigues e também a delegada de polícia Janira Laranjeiras em pauta machismo estrutural e os desafios por uma sociedade igualitária. Doutoras, muito boa tarde, sejam bem-vindas à CBN Cuiabá, nesse formato bolha, em parceria com o Ministério Público. Boa tarde, eu fico muito honrada, muito grata pelo convite. Gostaria de ressaltar a importância desse trabalho do Ministério Público, né? A gente
começou lá atrás, com o início da Lei Maria da Penha, nós temos que admitir que toda a vida o Ministério Público, a administração superior, sempre deu a devida importância para esse trabalho de enfrentamento, combate à violência doméstica. Queria agradecer pela atenção do nosso procurador-geral, o Deusdete, a Clara, que preside a nossa assessoria de imprensa, o presidente da nossa associação, a CBN, a Polícia Civil e a todos os parceiros que se colocam aí à frente desse trabalho tão importante para toda a sociedade, que é o enfrentamento e o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Obrigada pela participação, doutora. Sei que tem uma agenda tão agitada e priorizou estar aqui conosco, mesmo com a doutora Janeira, que já esteve no nosso estúdio. Ainda mais uma vez, doutora. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. É muito importante estarmos aqui. A gente costuma dizer que enfrentar a violência doméstica não é só repressão, né? Não é só investigação. A gente precisa mesmo debater, ampliar os debates para conscientizar, para trazer à luz a essas mulheres que vivenciam dia a dia a violência e também para conscientizarmos a nossa sociedade, porque o machismo estrutural ele é presente. A gente sabe que a mulher hoje tem sobrecarga de trabalho e é tudo isso em razão dessa estrutura da sociedade, da cultural, estrutura cultural de machismo que está enraizada na nossa sociedade, que a gente vai debater hoje à tarde, muito importante para a gente trazer luz. Obrigada pelo convite ao Ministério Público, à Polícia Civil e a todos os parceiros que estão aqui. Será um faleiro muito produtivo, mas por aqui a gente tem sempre o bom hábito de aproximar os nossos convidados da nossa audiência. Muita gente ouvindo pela primeira vez, ligando o rádio, muita gente interessada no assunto. E a gente faz questão de enaltecer a trajetória dos nossos entrevistados. Vou pedir para a doutora Lindinalva começar falando um pouco da sua trajetória, para quem não conhece, profissional. É claro, na sequência, a doutora Janira. E aí sim a gente vai para essa pauta que é tão importante. Já tem pergunta, inclusive, mas eu faço questão que vocês se apresentem para a audiência da CBN Cuiabá. Bem, o meu nome é Lindinalva Corrêa Rodrigues, eu sou promotora de justiça, atuei mais de 14 anos no enfrentamento à violência doméstica aqui de Cuiabá. Tive a satisfação de ser a primeira promotora de justiça a aplicar a Lei Maria da Penha no Brasil, numa vara especializada, que foi a primeira aqui em Cuiabá. À frente desse pioneirismo, nós tivemos aí o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, através da desembargadora Shelma Lombardi de Cato, à época, né? E conseguimos aí atuar pioneiramente nessa área tão complexa e que desperta tantas paixões e, ao mesmo tempo, tantos repúdios, que é a questão da violência contra a mulher. Envolve também aí a própria mulher, a própria liberdade da mulher e o próprio corpo da mulher, né? Tão, ao mesmo tempo, desejado e maltratado. Então, eu estou aqui, acredito, dessa área de atuação pioneira e por todos esses anos de enfrentamento, a gente sai em algum momento dessa atuação na violência doméstica especificamente. Continuo como pesquisadora dessa área na UFMT, no meu mestrado, no meu doutorado. Eu acredito, estava até falando com nossa amiga Claire, nossa colega de Ministério Público, que uma vez que nós somos inseridos nesse mundo da mulher e nesses desafios de se encontrar uma equidade e de uma igualdade, você pode sair até da atuação específica numa promotoria, mas esse tema nunca sai de você. É algo que se cortina e você nunca mais vai ver a vida sem ter em conta essas diferenças entre mulheres e homens
que nasce desse machismo estrutural, mas está presente em tudo que nós fazemos e falamos. Então, eu também estou à frente aí, possuo uma cadeira na Academia Mato Grossense de Letras, a cadeira 37. Escrevo nessa área de enfrentamento à violência há muitos anos e é uma alegria estar aqui para compartilhar algumas palavras com todos vocês, ouvintes. Doutora Janeira, vamos contar um pouco da sua história mais uma vez? Bom, estou, né, delegada de polícia há 10 anos. Minha trajetória na polícia, já passei pelo interior. Na capital, trabalhei na repressão de roubos e furtos, né, crimes contra o patrimônio. Posteriormente, proteção da vida, DHPP, crimes contra a pessoa e homicídios. E agora, há algum tempo, eu estou na violência doméstica, desde a pandemia. Então, é um desafio, já estive à frente do plantão 24 horas, né, da mulher, um plantão inaugurado na pandemia, em 2020. E agora assumi um novo desafio, que é a coordenadoria de enfrentamento à mulher, à violência contra a mulher e vulneráveis, com amplitude, né, alcance estadual, um pouco criada, recentemente criada na Polícia Civil. Mas também o meu histórico de advogada, também já militei, já fui membro da OAB, da Comissão da Mulher na OAB, enquanto advogada, antes de me tornar-se delegada de polícia. Digo que eu, em razão em que pese pouco tempo, vamos dizer assim, 4 anos trabalhando à frente da violência doméstica, mas já ter trabalhado com feminicídio pela DHPP, então há 7 anos estou à frente dessa temática. Eu confesso que sou apaixonada também pela causa, vibro e penso que nós alcançamos ferramentas de proteções muito maiores e mais eficazes na atualidade, diferentemente do início de quando a doutora Lindinalva, quando eu advogava e a doutora Lindinalva era promotora de justiça, a gente se encontrava, mas a gente ainda tem muito a ser feito, ainda precisamos que mais políticas públicas, precisamos de mais esclarecimento, que a nossa voz alcance mais pessoas e que a gente consiga efetivamente enfrentar em rede esse fenômeno que é a violência doméstica contra a mulher. Obrigada pela participação. Vamos, professor, da Start Vamos nos lá? questionamentos dessa tarde? Vamos começar. Primeiro, quero fazer uma lembrança aqui que a doutora Lindinalva não deve lembrar disso. É porque eu era muito jovem ainda. O primeiro trabalho acadêmico sobre a questão da violência da mulher e a Maria da Penha é uma orientanda minha, e a senhora foi entrevistada, depois eu fui até lá para a gente falar sobre isso, e atendido 2, 3 casos só, foi no início do início, né? Faz muito tempo. Inclusive eu não sei onde está mais essa, hoje advogada, né? Eu imagino que seja, mas ela tinha um nome muito semelhante. Ela era Lindalva, lembro que a gente falou desse nome. Não sei se a senhora tem essa lembrança, vaga lembrança, estava começando. Até a sala lá não tinha nem muito local para ficar, era assim, bem... Estava bem precário ainda quando a gente começou a falar sobre isso. Né? Ele tem uma memória, doutora, que ele me impressiona semanalmente aqui. Professor, obrigado. Coisa triste um aluno não te reconhecer e você não reconhecer. Tem que ficar na... Né? Doutora Lindinalva, acho que a primeira questão a gente fala de machismo estrutural. E muitas vezes a gente passa a repetir essa palavra sem saber exatamente o que é. Eu acho que é importante vocês conceituar para as pessoas entenderem o que é machismo estrutural, né? A questão só vira um rótulo, né? E na realidade não, é uma forma de ser, um conceito de ser. Como vocês caracterizam ela? É muito importante mesmo falarmos. O machismo estrutural, ele demonstra para a sociedade a forma desigual como se tratam homens e mulheres. A filósofa Judith Butler, por exemplo, ela diz que tudo isso nasce antes do nascimento. Naquele momento em que se faz a ultrassom, e aí é menina ou é menino, naquele momento em que se descobre que é a menina, já vem à mente, olha, vai ser rosa, né, vai usar lacinho, vestido.
E o que toca para nós nessa diferença entre homens e mulheres é que, conforme o nosso modelo civilizatório, as mulheres foram ganhando papéis menos importantes e os homens papéis mais importantes, de um modo como se as coisas importantes, o espaço público, os cargos importantes fossem do interesse masculino. Por isso, nós ainda vivemos um mundo muito masculino no que diz respeito ao exercício do poder. Nós somos hoje maioria das mulheres, por exemplo, nas universidades. Mas, Doutora, desculpe interrompê-la, temos repórter CBN, mas daqui a pouco a gente continua aqui do nosso... Estamos de volta, 14 horas 34 minutos, seguimos com o nosso estúdio CBN em Cuiabá. No mês da mulher, estamos no Pantanal Shopping, sendo, aliás, muito bem recebidos, melhor dizendo, uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CBN Cuiabá, com esse estúdio colocando em pauta assuntos importantes de combate à violência contra a mulher. Nessa tarde de quinta-feira, segundo programa, ainda estamos aqui nos adaptando. É um desafio diário, mas que desafio, que oportunidade acima de tudo. E é claro que a gente agradece muito, mas com todo o coração, esse carinho que estamos recebendo com essa iniciativa, as mensagens. É um sinal de que estamos caminhando juntos por elas, com força total e no caminho certo, não é, professor? Sinal que estamos fazendo bem, né? E é necessário. Seguimos. E estamos recebendo a promotora de justiça, Lindinalva Correia Rodrigues, e a delegada de polícia, Janira Laranjeira, em pauta: machismo estrutural e os desafios por uma sociedade igualitária. Antes do repórter, doutora, e é padrão, né? Na nossa rotina, a cada meia hora o repórter vem com as principais notícias de cada dia. Pode acontecer daqui a pouco, mas a gente se organiza e segue aqui com a nossa pauta. Mas o professor pediu para explicar um pouco sobre o conceito, porque a gente ouve falar muito, né, no machismo estrutural, a gente não consegue compreender o que é, tentar fazer também essa materialização para a vida real. Então, doutora, eu vou pedir para a senhora completar, né, a sua resposta, foi interrompida, e depois, é claro, para a doutora Janira também, porque a gente tem muita pergunta boa e esse assunto vai seguir aqui por um tempo significativo, né, não? então, essa questão do machismo cultural, ela vem dessas diferenças entre os homens e as mulheres na sociedade e da ausência de mulheres nos cargos mais relevantes. Mas isso não como algo técnico, que a gente realmente vê que ocorre pelos números, mas por conta das mulheres ainda estarem ocupando muitas vezes esses papéis ligados ao cuidado, à subalternidade, e os homens ainda estarem nesses importantes papéis de poder. De forma que nós temos hoje 52% das eleitoras no Brasil e não conseguimos eleger um número representativo de mulheres. E isso importa e impacta muito na questão das políticas públicas e da própria forma das mulheres verem as outras mulheres. Porque é de se indagar o motivo pelo qual temos a viabilização. Nós não estamos falando de nomes, porque nós vamos encontrar aí as mulheres como candidatas, mas pouca viabilidade e investimento nessas candidaturas. E, acima de tudo, a forma de se constatar que esses papéis importantes parecem não serem destinados às mulheres, como se as mulheres ainda fossem auxiliares, como se estivessem ainda atrás dos grandes homens e não ao lado deles, que é onde, de fato,
é o nosso lugar. Enquanto não estivermos todos juntos lutando para que as mulheres ocupem esses espaços públicos e políticos, nós ainda estaremos aí com esse protagonismo inquestionavelmente masculino. E com isso vem todas as demais mazelas, inclusive a violência doméstica e familiar. Aceitou muito bem, doutora. Confesso que a gente lendo um pouco a respeito, e a senhora trouxe uma narrativa perfeita para quem está em casa acompanhando. Doutora Janira, eu gostaria que a senhora falasse um pouco também desses desafios, né? A gente está colocando em pauta aqui um assunto que é tão relevante, são tantos os desafios dessa sociedade igualitária. A senhora pode destacar alguns desses grandes desafios? Um dos maiores desafios nosso que enfrentamos, que trabalhamos com violência doméstica, é o esclarecimento, é a educação. Então, é fazer com que aquela mulher lá da periferia entenda que ela sofre violência. É saber que ela pode até não sofrer, aquela mulher lá da classe média alta, que ela pode até não sofrer violência física, mas ela sofre a violência psicológica, mas ela sofre desde a divisão das tarefas, as violências invisíveis. Por exemplo, as atribuições de dentro do lar, as divisões das tarefas dentro de casa. Então, a sobrecarga, a mulher hoje alcançou um espaço no mercado de trabalho, alcançamos sim, mas as atividades domésticas ainda são atribuídas às mulheres. Então, se a gente fazer uma pergunta no nosso ambiente de trabalho, quem dos homens chegam em casa e assiste televisão, deita no sofá? Quem das pessoas aqui, né? Homens vão responder que sim, mulheres vão responder que vão cuidar das atividades dos filhos, do lar, das roupas. Então, isso é uma violência invisível. Além disso, a gente vê aí as propagandas. Olha as propagandas de bebidas objetificando o corpo da mulher. Né? Olha as propagandas de cigarro, é sempre uma exposição da mulher. É uma violência. Então, são violências simbólicas que estão aqui no nosso meio, no dia a dia, as piadas, as brincadeiras, os pré-julgamentos, roupa, performance, a mulher que reage a alguma agressão do homem é tida como louca. Então, quando a gente fala de violência, de machismo estrutural, é isso. E não é praticado só por homens, não. Pasmem, o machismo não é interligado estritamente ao homem. A mulher também é machista. Porque somos nós que educamos. Somos nós a maior parte da atribuição da educação dos filhos é dada à mulher. Então, o desafio maior atingirmos, eu costumo dizer, né, que a Lei Maria da Penha é um tripé. Então, ela trabalha a prevenção, a repressão e a assistência. E nós ainda pecamos muito na prevenção. Temos uma lei nacional que estabelece uma semana de mobilização na escola. Maria da Penha vai à escola, mas ainda não exigimos que o legislador, que o executivo, que a educação, o MEC, estabeleça como uma carga horária obrigatória tratar-se de violências. Assim como a gente tratava lá da educação moral e cívica, né? Por que a gente não fala sobre direitos humanos, sobre direitos, violências de uma forma geral? Porque que atinge tanto a família, né? A mulher, a criança, o adolescente, de uma forma geral. Uma pergunta para vocês quatro que estão aqui, que só vocês podem responder isso. Doutora, é um negócio importante. A dor, quando vocês sentem uma reação machista de um homem ou uma reação machista de uma mulher, a dor é diferente ou é o mesmo impacto? Bom, a dor, eu penso que quando a gente atinge um nível de esclarecimento, a gente, na verdade, eu não me aborreço, vamos dizer assim. Sinto até assim, é uma pena que eu ainda não consegui, que aquela pessoa ainda não conseguiu evoluir
no sentido de chegar ao esclarecimento de que aquele posicionamento não é correto. Mas o sentimento, em geral, A decepção, é uma talvez. decepção porque parte de uma mulher. Principalmente se for sua mãe, se for alguém da família, se for uma prima, uma irmã. Pensou você ter sido abusada e você confiar na sua mãe e contar, e ela desacreditar, ou ela até te julgar, ou ela até dizer, mas você ofereceu, você estava se oferecendo, você estava com a roupa tal, você estava vestida assim. Então, assim, eu penso que esse comportamento vindo de homens e mulheres, ele traz, sim, um abalo emocional, ele traz uma desestrutura e até desacreditar, até a mulher desacredita no sistema e muitas vezes deixa até de denunciar. A senhora, doutora, tem esse sentimento distinto quando parte de homens ou de mulheres? Eu creio que, como bem colocou a doutora, essa dor vem do fato de sermos mulheres e de estarmos sofrendo qualquer tipo de julgamento simplesmente por sermos mulheres. Mas até por sermos mulheres fortes e valentes, a dor vem junto sempre com essa vontade de lutar. Porque as mulheres, elas se dão conta desde muito cedo que nada lhes é dado. Nenhum direito da mulher nunca lhe foi dado. Tudo foi lutado e conquistado com essa dor, esse sangue, o suor e lágrimas de um mundo ainda permeado por essas relações hierárquicas entre homens e mulheres. Então, ao mesmo tempo que isso nos decepciona, também nos impulsiona a continuar lutando pela igualdade que a gente espera alcançar. Então, sempre, quando me perguntam, mesmo diante de dados estarrecedores, por exemplo, de 4 feminicídios por dia no Brasil, atualmente, né? É muito. Quando a gente deixa de ver isso como um número e se dá conta de 4 pessoas, 4 mulheres deixam de existir por dia por conta dessa coisificação, dessa agressividade, desse machismo que no final ele vai se transformar nessa violência, violação e até mesmo no feminicídio, nós temos que também nos dar conta da importância da nossa união e da nossa luta para que a gente consiga. E quando a gente vê os tempos passados, é que nós observamos como nós evoluímos. Tudo para a mulher veio tarde. A gente só muito tempo depois do homem, a gente consegue vir para o mercado de trabalho, a gente consegue o direito ao voto, a gente consegue ocupar os espaços da educação, da universidade. Então, nós estamos aí ainda lutando por essa desigualdade, porque o mundo sempre foi masculino. E as mulheres sempre estiveram lutando. E, de alguma forma, a gente observa que, muitas vezes, a resistência à luta e ao protagonismo e aos espaços de empoderamento dessa mulher vem do fato de se temerem muito, tanto a competência como a forma como a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo, como se nós estivéssemos sempre equilibrando pratos, né? Cuidando de criança, cuidando de filho, trabalhando, arrumando, fazendo essas tarefas domésticas que na verdade ficam, como a doutora Janira falou, para as mulheres fazerem, e coisas que a gente ainda tem que conversar para podermos dividir essas tarefas tão relevantes. E agora a gente tem onde conversar diariamente, que é aqui no Estúdio CBN Cuiabá, e assim a gente segue o mês todo, e tenho certeza que é a primeira iniciativa de muitas, porque a ideia, doutoras, é sensacional, e aqui a gente vai colocar esses assuntos todo dia
na mesa. Julie, ele fez a pergunta para as 4. Eu quero ouvir você, porque o nosso faleiro, a nossa rotina é um tanto quanto diferente no jornalismo, mas também sofremos. Temos e para mim é ser uma mulher quando você ela possui, ela valida que não é. Quando é homem que a gente ponto machista, dá uma recuada, trava, né? A depressão um pouquinho. Precisa. Eu tenho esse sentimento, assim, não estou evoluída como as doutoras, né, com tanta experiência e conhecimento, mas eu tento não levar para a vida, mas eu confesso aqui que me incomoda de forma particular quando vem de uma mulher e a gente vê os homens muitas vezes tão unidos e de onde você espera uma acolhida, uma empatia, como dizem tanto, muitas vezes quando vem a crítica machuca pelas nossas histórias pessoais. Mas outro dia, conversando sobre um caso que passei na minha vida com a minha mãe, ela me disse assim: minha filha, cada um no seu tempo, com a sua evolução, você não sabe da história, da cultura, né, dos sentimentos que traz, para a gente fazer uma reflexão, porque todos estamos em evolução também, mas seguir adiante, desejando que essa evolução venha para todo mundo e que esse sentimento melhore. Mas no jornalismo, doutoras, e até quero perguntar, né, se na vida de vocês, com cargos importantes que ocupam, também sofrem algum tipo de preconceito, porque no jornalismo, muitas vezes, diariamente, a gente rema dobrado, a gente tem que provar, não adianta ser, estudar. Então, muitos dos questionamentos, parece que existe sempre nas entrelinhas uma dúvida quando é uma mulher, e essa dúvida envolve desde a capacidade técnica, a questão da imagem, da família, de quem colocou lá. Então, isso realmente, estar, né, ali com pratos o tempo todo, nesse malabarismo, é uma realidade que a gente combate. Sempre onde estou, faço questão de ser cercada de mulheres competentes, como a Julie que está aqui, vocês, porque eu acredito que é assim, com essa união, muitas vezes falando sem usar palavras, mas que a gente consegue mudar esse cenário. E eu desejo chegar nessa capacidade de vocês de não sofrer, de não, né, me incomodar e saber lidar melhor com esse tipo de sentimento. Vou devolver a pergunta, se na rotina de vocês também acontece esse tipo de preconceito, de enfrentamento, principalmente vindo de homens. Bom, eu posso dizer que eu estou em uma atuação predominantemente masculina. A minha turma de delegados, eu sou a única mulher, né? De 27 delegados, eu sou a única mulher. Mas o meio que a gente vive é um meio que se espera força, que se espera energia, que se espera determinação, tomadas de decisões. E as pessoas, a maioria delas, esperam isso de quem? De um homem. Até a vítima, pasmem, até a vítima fala: você prefere ser atendida por uma mulher ou por um homem? Por um homem. O homem ele vai conseguir resolver porque o homem representa essa força. Isso é um machismo estrutural. Então, é desafiador estarmos hoje na tomada de decisão. Então, principalmente quando estamos diante de conflito, diante de enfrentamentos, de ocorrências que exigem da gente uma tomada de decisão de prisão, de repressão, de disciplinar, de tranquilizar aquele ambiente. Mas, em que pese existir, e ainda existe, sim, essa desigualdade dentro do ambiente de trabalho, a nós, mulheres, são as atribuições de estarmos à frente de uma delegacia de mulher, de uma delegacia da criança, de uma delegacia de adolescente em conflito com a lei. Então, assim, todas as delegacias de cuidados são atribuídas principalmente às mulheres. Todas as delegacias. Dificilmente veremos um homem à frente das delegacias que exige o cuidado, que exige aquele olhar diferenciado. É bom, é excelente. Porque a mulher ela consegue ter essa percepção melhor. Mas
A tomada de decisão da gestão, quando atribui isso, atribui a lotação de uma mulher nessas delegacias, não é em razão só dessa sensibilidade. É mais em razão de que, eu preciso de homem lá na roubos e furtos. Eu preciso de homem lá na delegacia de repressão, de proteção à vida e repressão ao homicídio. Eu preciso de homem que vai viajar, que vai trabalhar com tráfico de drogas. Então, tem essa diferença. Infelizmente, a gente tem ainda, sente na pele, eu já passei por essas delegacias vamos dizer, que exige mais operação, ser mais operacional, e com certeza a gente tem que se desdobrar. A gente tem que mostrar serviço, diferente dos homens, né? A gente tem que saber mostrar, trabalhar muito mais. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu passei por aqui e deixei o meu registro, deixei o meu trabalho. Mas isso é um desafio diário dentro da profissão. Doutora Lindina, conte-nos. Ser mulher é ter realmente, como vocês já disseram, ter que provar a competência todo dia e o tempo todo. Para o homem, essa competência é natural. O homem é avaliado pelo seu trabalho e a mulher pela sexualidade. Então, ainda existe muito esse preconceito. Quando a doutora diz que as mulheres são chamadas para essas delegacias da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, né? São cargos extremamente relevantes, mas que dentro da corporação, e nós não estamos aí falando do Ministério Público em si, onde a gente tem uma inamovibilidade e a pessoa só se inscreve, né? Não há essa destinação, essa delegação, como há nas delegacias. Mas eu me lembro, até pelas minhas pesquisas, que é assim, né? Como se precisa de alguém operacional, o homem nasce com esse poder de manejar as armas, a ciência, e é como se a mulher, quando vai finalmente para o espaço público e para exercer as suas tarefas, ela fosse primordialmente para as funções de cuidadora também. Por isso nós vamos ter a maioria das professoras, dos profissionais do serviço social, saúde, né? Da Enfermeira. saúde. E por incrível que pareça, se vocês forem olhar as pesquisas e o salário, é interessante como essas profissões primordialmente ocupadas por mulheres sejam também as que recebem as menores remunerações. Assistente social, acho que é um exemplo, né? Todas essas funções de cuidadoras, né, tão relevantes e tão mal remuneradas, porque nós ainda temos muito poucas mulheres na engenharia, na ciência e em cargos de comando. Nós estamos aqui, nós fizemos um concurso público e nós podemos ocupar esse espaço. É diferente, talvez, se fosse pela escolha de alguém e nós não estaríamos aqui, porque há esse preconceito contra as mulheres, como se nós, primeiro, quando eu tive é lógico que a gente fica triste com o preconceito das mulheres, eu não costumo reforçar isso, porque isso também é um preconceito. Das pessoas dizerem assim, a mulher não vota em mulher, onde tem mulher tem futrica, elas brigam entre si. Então eu evito reforçar isso, porque isso também é um tipo de preconceito. Como nós sermos julgadas pela nossa aparência. Nós não vamos ver um homem chega e ele é avaliado pela sua competência. Ninguém vai ficar ali, olha, está gordo, está magro, caiu o cabelo, não caiu o cabelo, está com unha feita, sem unha feita. Então, essas diferenças que toda a sociedade, não só
as mulheres veem nas outras, né, como se fosse uma falta, né, de cuidado, né, que olha, a primeira coisa, a pessoa está lá com o seu doutorado, com todo o seu currículo, porque hoje as mulheres já são a maioria nas universidades. A questão, quando nós olhamos essas universidades, é que nós vamos ver que elas ainda buscam esses cargos que têm pouco poder. Mas dentro dessas instituições, as mulheres têm toda a dificuldade do mundo de alcançar o poder, de alcançar os cargos políticos. E nós ainda estamos, nesses casos, em cargos de assessoramento, mesmo tendo o mesmo currículo e a mesma competência que o homem para o exercício dessas tarefas. Tem um dado interessante, com 60 dias de governo, estou falando desse governo que está aí, podia ser o outro, mas eu não tenho o dado do outro. Com 60 dias de governo, todas as ministras mulheres já tinham sido questionadas no cargo. Inclusive, chegou a cair, né? Ministra do Esporte, tá. Todas tinham sido questionadas. Não só pelos partidos de oposição, como pelos próprios partidos, a questão que estava lá. E aí lembra a questão da discriminação, né? Tem até um vídeo rodando do Silvio, secretário de Direitos Humanos, Silvio Almeida. A formação dele é o dobro de formação do Fernando Haddad, por exemplo, embora ambos sejam da economia. Nunca ninguém perguntou para o Fernando Haddad qual que era o currículo dele. E toda vez que ele vai falar em público, ele tem que falar o currículo dele porque ele é negro. Então a gente olha como que o discriminado, ele sempre tem que provar, muitas vezes, e não é provar uma vez, as pessoas acreditam. Se voltar, sair lá fora, voltar, tem que provar de novo o que está ali falando, né? Existe essa questão dessa relação. E quando eu fiz aquela pergunta, né, como vocês sentem a diferença, quero que a gente fale, depois eu quero falar desse livro aí que é muito interessante. Mas quero falar da importância, foi falado muito da mulher que suas condições financeiras não são favoráveis, muitas vezes a falta, inclusive, de acesso à escola, o analfabetismo, a profissão, ela é bastante oprimida. Mas eu queria falar da importância da mulher que já tem protagonismo, que ela também sofre discriminações, sofre violência, a importância dela denunciar. E quando eu estou falando isso, pelo seguinte, saiu um dado muito interessante quando a Luísa Brunet, que é mato-grossense, inclusive, né, sofreu violência e ela denunciou. O número, só tem do Rio de Janeiro, não sei se foi feito em outro lugar, mas no Rio de Janeiro, depois da denúncia dela, naquela semana que ela denunciou, aumentou em 10 vezes o número de denúncias. Não significa que a sociedade ficou 10 vezes mais violenta naquele momento. A importância de quem tem protagonismo é dizer, eu também sofro, só quando eu sofro isso, eu faço a denúncia. Sim, nós observamos que a violência doméstica, ela permeia todas as classes sociais. Ocorre que tem muitas mulheres vivendo naquilo que eu até coloquei em uma das minhas cartilhas à época, muitas ainda vivem numa gaiola dourada, né? A questão ainda é o que se tem a perder. E o que se tem a perder, muitas vezes, a mulher de uma classe social mais abastada, ela ainda pensa muito antes de denunciar, porque ela não quer perder aquele lugar onde ela está socialmente. E muitas vezes ela já sabe que a violência contra a mulher estruturalmente é algo inquestionável. E a pessoa sabe que vai enfrentar algo muito difícil, que é o julgamento público. A questão de você vai denunciar e depois você vai ter que provar. E muitas vezes se é julgado pela própria denúncia que se fez. A gente vê direto nos crimes sexuais, é a questão da roupa que se veste, da mulher que não está no local adequado, na hora adequada. Ela provocou. Ela provocou. E qual seria estruturalmente esse local adequado para as mulheres? A casa, o ambiente interno,
o lugar onde elas nunca do lugar onde elas nunca deveriam ter saído. Porque se a gente incomoda porque a gente saiu desse papel que nos foi destinado, que seria o de parir os filhos homens dos homens, nesse ambiente absolutamente privado que nos foi destinado. Olha, eu me lembrei de um caso, doutor. Eu cheguei para entrevistar uma autoridade, vamos dizer assim. E aí, quando cheguei, pausa, vou fazer um suspense então. Pausa para o repórter CBN. Daqui a pouco eu conto essa história e a gente segue a nossa entrevista. É uma pausa bem rápida, você não saia daí. Estamos de volta. 15 horas, 8 minutos. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Segundo dia de uma missão, de uma caminhada, vamos chamar assim, todos juntos por elas. Seguimos até o dia 27 de março aqui no Pantanal Shopping, o Estúdio Bolha, uma estrutura montada para que possamos colocar em pauta todo tipo, combater, na verdade, todo tipo de violência contra as mulheres e convocar profissionais, pessoas que têm competência de sobra para abordar o assunto com propriedade. Essa missão a gente segue aqui firme e forte em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e contando muito com a sua participação, com o seu comentário, com a sua sugestão, inclusive, de pauta, com a sua pergunta. E eu já vou mandar um abraço aqui, professor, que tem gente deixando mensagem, registrando aqui as perguntas. Júlio César, um abraço para você. Que não é muito de shopping, mas vem visitar a gente. Júlio César é de casa. Eu vou ler Ele aqui. vem agora porque a gente está aqui. Né? Por favor, Júlio César. Olha só, o Júnior Henrique também está dizendo muito obrigada por dialogarem, debaterem com a sociedade sobre o machismo estrutural e repercutir aí tantas violações de direitos contra as mulheres. E eu tenho aqui, doutoras, uma pergunta que eu já vou colocar em prática. Quem conversa conosco é a Estela. Ela está perguntando de que forma materializar esse tipo, né, de violência. Ela está gostando muito da forma, mas quer saber na prática como é possível identificar desde as pessoas, né, mais simples, com menos acesso, inclusive, à informação, à tecnologia. Ela pergunta e fala aqui que é muito importante trazer para a vida, para a prática. Então, por favor, já respondendo a Estela, que está nos acompanhando. Bom, aquelas violências simbólicas, como eu disse, nas músicas, nas piadas, na brincadeira, né, como elas são colocadas, a gente precisa não dar risada, a gente precisa não reproduzir, a gente precisa ensinar os nossos filhos, as nossas filhas a refletirem as músicas que escutam, as músicas que julgam as mulheres, as músicas que expõem a mulher. Então, é a partir daí, dessa consciência, dessa criticidade que a gente tem que olhar a cada ato, e a gente vai fazer uma mudança de comportamento, uma mudança cultural. Com relação à violência invisível, vamos dizer, aquelas atribuições da dentro de casa, aquelas ofensas verbais, isso tudo, se está te causando algum constrangimento, algum abalo emocional, abalo psicológico, baixa estima, isso é possível a gente, diante disso, desse comportamento, gravar, colocar gravação ambiente, se você vive isso dentro de casa. E você também pode procurar uma delegacia de polícia, porque inicialmente a gente precisa trabalhar a denúncia, a gente precisa estimular as mulheres a denunciarem esse comportamento, a pedir ajuda. E lembrando que as medidas protetivas hoje, elas também impõem ao homem a obrigatoriedade de frequentar grupo reflexivo, porque muitas vezes nem ele tem o conhecimento de que ele está praticando uma violência. Por quê? Porque a sociedade naturalizou esse comportamento. Doutora Lindinalva, e eu tenho também aqui mulheres perguntando também, levando para a prática, materializando situações no ambiente de trabalho. A senhora pode destacar algumas para quem está nos ouvindo, ficar atentas a esse tipo de comportamento? É importante consignar que a Lei Maria da Penha, diferente de outras legislações de proteção à mulher, ela não abarcou
a proteção das mulheres no trabalho, o que foi assim e é um grande retrocesso. E que se deu porque as mulheres são tão violadas dentro de casa, né? Onde deveria ser um local de aconchego e de proteção, que acaba virando palco da maior parte das agressões físicas, da maior parte dos feminicídios, dessas lesões corporais, que era tanto que tinha que se priorizar algo e acabou, nós temos uma lei aí super evoluída, né? Muito boa, historicamente muito conhecida pela população, que pegou, né? Porque tem aquela lei que Isso. pega ou não pega. As mulheres, quando viram a Lei Maria da Penha, elas não tiveram dúvida e elas se apoderaram desse direito. Dentro do trabalho existe todas as outras legislações que vão aí proteger essas mulheres, mas é importante que se ressalte que não existe essa vara especializada de proteção, mas existe a proteção. Sobretudo, o que acontece muito com as mulheres nessa área de trabalho é o assédio sexual, né? Que às vezes ele não é muito explícito e as mulheres ficam em dúvida se elas estão sendo cortejadas, né? Admiradas. É como aquele homem que tem ciúme, e a mulher às vezes pensa assim, nossa, mas se ele tem ciúme é porque ele gosta mesmo de mim, e que muitas vezes não consegue se ver numa situação de risco por conta dessa questão da sociedade que diz assim, ruim com ele, pior sem ele, é melhor que a mulher fique com o pai dos seus filhos, mesmo ele sendo agressivo, do que sozinha, de toda essa questão que ainda se cobra da mulher como se ela fosse a responsável por preservar, digamos assim, a harmonia familiar, o casamento, e dela também introjetar esses valores e sentir que se não deu certo, a culpa realmente é dela, porque nós temos aí, né, toda essa questão. Mas as mulheres no ambiente de trabalho, elas devem estar atentas, sobretudo para o assédio sexual, né, que muitas vezes acontece, e também o assédio moral, que muitas vezes ele vem assim além das cobranças normais do trabalho, algo que muitas vezes adoece e que é humanamente impossível de ser de alguma forma concluído. Então, essa questão do assédio sexual e moral no ambiente de trabalho é protegido e as mulheres devem ficar atentas sobre essas ocorrências. Perfeito. Eu estou curiosa, querendo ouvir a doutora falar do livro, professor. Isso. E o senhor, que é um super especialista e um leitor. Professor, diariamente o senhor lê quanto tempo por dia? Porque eu sei que a biblioteca... Eu faço cálculo mensal. Né? Conte-nos o resultado. No mínimo 1,5 livro, depende do tamanho do livro, tá? Mas Por mês. mais do que os livros, existe a oportunidade hoje das pessoas lerem. A gente tem na mão um conjunto de literatura muito interessante. Também. O celular hoje, a gente fala de livro, é sempre comprar livro, né? Mas o celular hoje te oferece boas leituras. Agora é interessante, você precisa também saber fazer as escolhas, porque o que tem de coisas ruins, né? Mas, falar do livro, né? Direitos Humanos das Mulheres na História. Quando a gente pega na história, a complexidade é bem maior, né? Até a senhora falou no início, eu não lembro se foi a senhora que falou que o estrutural muitas vezes vem anterior. Dentro da antropologia, a gente trabalha o seguinte: quem sou eu? Eu sou 80 anos antes do dia que eu nasci. Dentro da antropologia, quando a gente fala de costumes, de jeito, de história, daquilo que a gente traz, a gente trabalha a questão da onipresença. Eu aqui estou presente, quando a gente fala eu nasci em 64. Então, se eu contar, professor? Se eu voltar. Pois é, nós homens não temos esse problema, né? Porque ninguém cobra da gente a idade.
Vocês sofrem até com isso, Até com quando isso. fala a questão da idade. Para nós é muito tranquilo. Vou continuar sem Até contar. quanto a gente fala, quanto mais tempo a gente tem, mais respeito a gente tem perante os outros. É um negócio assim incrível. Espero que isso um dia seja para todo mundo, né? Como eu nasci em 64, eu sou do século XX, do século XIX. Então eu trago o século XIX e o presente. A violência, ela também faz isso? A gente está trazendo aqui, eu volto os meus avós que eu convivi, estou voltando em 1870, 1880, né? Sim. Será que a gente traz a violência também? A gente traz a violência e os papéis demarcados socialmente. E no livro, o livro Direitos Humanos das Mulheres na História, ele é o resultado da minha dissertação do mestrado em Direitos Humanos na UFMT. E para escrevê-lo, eu fiz um mergulho muito grande por todas as obras. E foi muito interessante para mim também, porque a gente vai passar aí desde o período pré-histórico, né? Dessa ideia do homem caçador poderoso, né? E que ele sai, né? Sim. Ele tem esse ambiente externo onde ele sai, ele caça aqueles animais imensos para alimentar a família. Tudo isso. E nessa parte, quando a gente fala da história, é impossível de não se falar das religiões, dos monoteísmos aí abraâmicos, que é o objeto da minha pesquisa, o cristianismo, o islamismo, né, e o judaísmo, e de vermos, constatarmos, né, como também dentro das religiões os papéis das mulheres também são importantes, mas são também Submissos. auxiliares. São importantes, mas submissos sempre ao poder. Submissos, auxiliares, né? Então, o livro conta toda essa história de como as mulheres foram marcadas por essa, de alguma forma, subalternidade até os dias atuais nessa luta. Se antes as mulheres eram agredidas e excluídas porque elas sequer eram consideradas como como pessoas humanas, as Sim. mulheres demoraram a ser consideradas humanas. Hoje nós sofremos essas mazelas, sobretudo quando tentamos colocar esses direitos humanos em prática. Num mundo onde não podemos deixar de dizer que o homem também sofre, porque o macho em si, né, aquela figura do macho provedor, ele foi mudando e não tendo importância para a sociedade. Então nós vamos ver aí muitos homens educados para isso, com a violência, né? Na ideia de que, olha, se você vai bater e apanhar, e se você apanhar na escola e você não bater, quando chegar em casa você vai apanhar novamente, essa exaltação da agressividade, e que nós vivemos hoje uma outra história, onde essa reação agressiva não interessa mais. Onde nós, mulheres, a maioria delas, já são as chefes de família. Então, também, esse homem provedor que nos sustentou aí por uma boa parte do tempo, onde essas mulheres sequer podiam sair de casa para estudar ou para trabalhar, eles não encontram mais espaço. Então, nós temos aí essa mudança completa no paradigma também do masculino. E isso também causa sofrimento, discussões e, é claro, violências dentro das casas. Quero citar duas leituras que é muito interessante. Tem uma que chama Tempo das Tribos, que é do Michel Marfesoli, né, que conta perto da história, e outro do Frederick Engel, né, que é a história da humanidade, a história do homem, da família e da sociedade e do Estado. Traz uns fatores interessantes. Quando a doutora Original falou da questão do passado, que o homem se torna sedentário, ele sai para a caça, ele deixou a mulher
lá na caverna com a desculpa que lá ela estaria protegida. Na realidade, ela ficou para cuidar das crianças e dos doentes. Porque, historicamente, é provado estatisticamente que o homem que sai para caçar, ele está mais protegido do que a mulher que fica como alvo fixo. E prova disso, tinha mais mortes por bichos. Quem ficava na caverna, que estava ali distraído, era caçado, do que quem saía para caçar, que jamais ia ser atacado por um bicho, sempre estava atacando alguma coisa, né? Então existe desde o início existe uma história contada sempre diferente da realidade dentro desse contexto, né? Exatamente. Só para encerrar essa questão, que depois eu vou me esquecer, nós também temos aí, né, a arqueologia, a antropologia, provando cientificamente que não era bem assim. Né? Que nós vivíamos, na verdade, antes da civilização, da imposição das religiões, desses monoteísmos, vivíamos, na verdade, em igualdade. Que as mulheres e que as famílias se alimentavam tanto dos animais, a maioria dos animais pequenos, e da coleta de frutas e legumes, né? E a coleta, na maioria, é feita por mulheres, né? Feitas por mulheres. Então, nós vamos ver aí, nessas descobertas arqueológicas, a ausência dessa diferenciação entre homens e mulheres. Então, nós já temos aí várias pesquisas demonstrando que essa ideia do homem caçador puxando as mulheres pelos cabelos também não é real. É algo que nos foi contado e que não é verdade, junto com tantas outras coisas que nos foi dito. Vou falar outra coisa agora que é bem polêmica e vai pesar um pouco, mas estamos aí para chocar mesmo, tem outra questão. O homem, a partir do momento que ele passou a ter domínio do capital, ele criou os brasões, que não tinha divisa geográfica. Então eles iam num ponto alto que todo mundo enxergava, a partir daquele brasão enxergava tudo. Por isso que, do ponto de vista bíblico, quando fala que o demônio tenta Jesus, ele vai no ponto mais alto e diz: aonde os seus olhos alcançam, darei a você se você for obediente a mim, né? Porque a palavra marco vem disso, é um ponto alto onde as pessoas subiam em cima e aonde eles conseguissem enxergar era a propriedade deles. Os animais que passaram a ficar naquilo, como não controlavam os animais, criaram a marca, que é aquele negócio, aquele ferro que tem o mesmo símbolo do brasão, você aquece e coloca no animal. Quando o Estado romano cria o direito romano e o princípio romano, as mulheres também eram propriedade. Como não tinha como marcar as mulheres, colocaram as alianças. Essa mesma que utiliza. Depois a religião passa a utilizar esse termo como sendo a aliança de Davi. Com Davi era elo, que é diferente de aliança. Depois a religião assume isso, tudo tranquilo. Eu, pessoalmente, nunca coloquei, porque eu nunca quis ser proprietário de ninguém e nem aceitar a condição de propriedade. Aceito quem usa, acho tranquilo, não tem problema nenhum, até porque a maioria das pessoas não tem consciência disso. Mas é um símbolo de dominação. Até porque as mulheres que não possuíam alianças, tivessem andado sozinhas, elas poderiam ser tomadas por qualquer homem violentado, durante todo o período romano. Então, só para a gente ver na história que a gente começa a compreender que, inclusive, símbolos que utilizamos hoje são representatividade e submissão de poder. Seguimos juntos, 15h26. Nossas convidadas, a promotora de justiça Líndia Nova Correia Rodrigues e a delegada de polícia Janira Laranjeira, em pauta machismo estrutural e desafios por uma sociedade igualitária. Doutora Janira, o questionamento agora, a gente está ouvindo e aprendendo muito junto com vocês formas de combater esse cenário historicamente tão enraizado. Eu gostaria de saber um pouco da sua rotina, doutora, da sua tratativa diária. Ainda escuta muito, em briga de mulher ninguém mete a colher, ou ela gosta de apanhar, ou ela permitiu. E se a senhora já vê uma mudança de comportamento, eu posso citar aqui a legislação que obriga ali os condomínios, né, a denunciarem, vendo qualquer situação de violência. Na prática, a senhora vê alguma mudança, alguma evolução? Compartilhe um pouco dessa sua experiência e dessa rotina diária observando esse cenário. Bom, ainda escuto muito em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até não falam assim, mas ninguém age ao contrário, né?
Então, tem o dito popular, não se fala mais, talvez, no ambiente policial e no ambiente da sociedade, porém, ninguém tem a coragem de denunciar. Ninguém quer entrar na briga do vizinho, ninguém quer falar, mas qual que vai ser minha proteção? As pessoas querem saber disso. Com relação à legislação, é uma legislação estadual, existe um projeto de lei no âmbito nacional, né, no Congresso Nacional, porém, ele ainda não foi... não passou ainda nas duas casas. Então, no estado de Mato Grosso já está em vigor uma legislação que atribui multa, e não é multa pequena, é multa alta, e que obriga os condomínios, né, a estabelecer um canal seguro de denúncia de violência doméstica contra a mulher. De violência doméstica, na verdade. Então, mulher, idoso, criança... a gente precisa disseminar mais ainda e intensificar. Quando do lançamento, a gente participou no Tribunal de Justiça com capacitação dos sindicatos, das associações, dos condomínios. Porém, a gente ainda não vê essa prática sendo efetivamente, né, disseminada. Então, o que a gente precisa é mesmo sensibilizar o vizinho, o familiar, né? Ontem mesmo foi lançado a pesquisa do feminicídio, de uma tiragem que teve do feminicídio está acontecido no estado de Mato Grosso ano passado, e a gente conseguiu constatar que 80% das mulheres, dos familiares das mulheres que morreram, sabiam que ela era vítima de violência doméstica. Pasmem. O próprio familiar, a mãe, o irmão, a irmã, todos sabiam que elas eram vítimas de violência doméstica, mas elas desacreditavam do potencial ofensivo desse companheiro, daquela mulher. Então, veja, o que a gente precisa é que, primeiro, que todos saibam que é violência, que não naturalize o comportamento, que não acredite que o sapo vai se tornar-se príncipe e que a mulher que tem esse poder da varinha mágica lá de dizer eu vou mudar aquele homem, que a gente não muda. Você já está... A violência doméstica, ela se intensifica na sua frequência e na sua gravidade. Então, se você vive esse momento, se você vive esse ambiente familiar com violência, com xingamento, evoluindo na nas vezes, nas rotinas, na intensidade e na frequência, porque começa com xingamento, com ofensa, com diminuição da estima, e isso já vai com arremesso de objetos, destruição de objetos dentro de casa e até enforcamento, sufocamento. A gente sabe que as lesões corporais dentro do ambiente doméstico, elas são leves. Elas são leves. Ela vai se intensificando até chegar no feminicídio. Então, dê um basta, denuncie, os familiares, façam essa denúncia também. Desculpe interrompê-la, a gente vai estender um pouquinho a conversa para vocês se despedirem, mas a gente para o repórter CBN, daqui a pouco a gente continua, é uma pausa bem rápida, você não saia daí que a gente volta já. Volta, 15 horas 35 minutos, quinta-feira, 7 de março de 2024, segundo dia de Casa Nova, no nosso Estúdio Bolha, aqui no Pantanal Shopping, em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, todos juntos por elas. E nesse segundo dia, na companhia da promotora de justiça Lindinalva Correia Rodrigues e da delegada de polícia Janira Laranjeira. Inclusive me mandaram aqui, Marcela, ela é conhecida como a Braba. Eu falei, minha gente, já estão dizendo aqui, doutora. E a gente está conversando abertamente sobre machismo estrutural e os desafios por uma sociedade igualitária. Caminhamos para a reta final. É claro que eu vou deixar o microfone aberto nesse momento para que as senhoras façam as considerações finais, conversem direto com a nossa audiência, com a mulher que nos ouve, com os homens, com quem está aí, porque o feedback está sendo o melhor possível. Muita gente aprendendo, elogiando a forma como vocês abordaram, explicaram. Os desafios são grandes, mas com união a gente consegue, com conhecimento. O professor sempre diz isso, educação. E as senhoras fizeram isso brilhantemente nessa tarde. A gente agradece e muito a companhia e fiquem à vontade para deixar esse recado final tão importante aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Bom, eu que agradeço, parabenizo a iniciativa do Ministério Público,
parceria com a CBN, porque esse momento de fala, essa oportunidade de mulheres estarem falando para mulheres e homens é muito importante. É um momento da gente enfrentar a violência doméstica e da gente trazer luz e dizer que mulheres em que pese a gente honrar o nosso passado, foi dito aqui da antropologia, foi dito do que a gente repete de comportamento, em que pese a gente honrar os nossos pais, as nossas mães, toda a história da nossa família, que suportou a violência doméstica, que criou os filhos num ambiente violento, nós precisamos romper com esse ciclo. Nós precisamos trazermos conhecimento, trazermos luz para nossos filhos, para nossa família, para a sociedade em que a gente está inserido, para o nosso lar condomínio. E a gente precisa ampliar esse debate. Nós precisamos, a partir de nós, a partir de cada uma de nós, mulheres e homens esclarecidos, dizer que basta de violência. E basta, daqui para frente, nós precisamos ter uma sociedade sem violência, criarmos nossos filhos, porque a violência ela não atinge só a mulher. A violência ela também deixa sequelas nas crianças, que são as vítimas indiretas de todo esse ambiente, né, dessa ambiente familiar doente. Então, denuncie, em briga de marido e mulher, mete sim a colher. Os condomínios precisam se mobilizarem para que treinem, capacitem seus funcionários, traga também canal de denúncia seguro, assim como os condôminos, né? Vamos fazer reuniões para os condôminos e dizer o que é a violência, como é a violência e assegurar um canal seguro, discreto para a denúncia, para que essas ocorrências cheguem à autoridade policial, à autoridade judiciária, ao Ministério Público, para que providências sejam tomadas. Hoje, no estado de Mato Grosso, nós temos inúmeras ferramentas de proteção, nós temos medida protetiva online, nós temos botão do pânico, nós temos delegacia 24 horas para cuidar de violência doméstica e crimes sexuais. Então, nós temos, da pandemia para cá, este governo, eu costumo dizer que esse governo fomentou muito ferramentas de proteção para a mulher, para os vulneráveis. O que a gente precisa é disseminar, é chegar com que essa informação dessa delegacia 24 horas, de grupo de mulheres, de casa de amparo, de Patrulha Maria da Penha, chegue ao conhecimento da população. E aí encoraje essas mulheres a denunciarem. Porque existe, sim, sistema de segurança, existe, sim, sistemas ativos para acolher denúncia e para projetar, para fomentar aí toda a investigação criminal necessária para a responsabilização. Então, se o crime está acontecendo, ligue 190. Se você quer fazer uma denúncia anônima, ligue 197. Além disso, você pode ligar 180, que é um canal nacional, e que lá você também receberá orientações. Além disso, a CESP ela disponibiliza no seu canal, na sua página, canais de denúncia, um canal de denúncia em que você junta ali, como na medida protetiva online, você pode juntar os prints das ameaças, os prints as provas, vamos dizer assim, que a pessoa tem de que está sofrendo perseguição, que está sendo stalkeada, os vídeos de agressão, as imagens. Lógico que tudo que deixa vestígio precisa ser feito uma perícia e nós entraremos em contato quando é a delegacia 24 horas que despacha a todas as medidas protetivas online aqui na Baixada Cuiabana. Denuncie. A denúncia é o principal para repressão, né, e para responsabilização. Precisamos que mais pessoas metam a colher em briga de marido e mulher e que se importe também com os crimes sexuais. Observe a mudança de comportamento das suas filhas, das suas crianças e também da mulher, do familiar que está inserido nesse ambiente de violência. Muito obrigada mais uma vez e a gente continua à disposição. A Polícia Civil está de portas abertas para receber toda essa demanda. Delegada, obrigada. Eu sei que a senhora já está se despedindo. Uma pergunta: restaurantes, boates, tem alguma coisa, alguma medida que possam fazer para ajudar essas mulheres nesses ambientes que estão sofrendo algum tipo de violência ou assédio? Já ajuda ali mesmo?
Justamente. Agora, com a nova lei do protocolo não, é muito importante abordarmos isso. Então, a gente vai também, a Polícia Civil quer, junto com a Câmara Temática, da CESP, a gente quer fomentar a capacitação para o sindicato dos bares e restaurantes em Mato Grosso. Então, já fizemos o primeiro contato. Existe um protocolo que determina e que orienta como que deve ser a denúncia dentro de bares e restaurantes. Então, é muito novo, mas é uma obrigação de toda a sociedade enfrentar a violência doméstica. Não se enfrenta a violência doméstica apenas com o aparato da segurança pública do sistema de justiça. Enfrenta-se em violência doméstica com a educação, com a saúde, com a assistência social e com toda a sociedade civil organizada. Estão perguntando aqui também no WhatsApp, doutora, se os hotéis também têm essa prerrogativa da denúncia. Gostaria que a senhora respondesse. Justamente, os hotéis também têm que efetuarem denúncia, está previsto também em lei, então é uma obrigação nós temos que fomentar canais seguros de denúncia. Então, esse público, as empresas organizadas, as particulares, né, elas também estão sendo obrigadas sob pena de multa, tá, gente? Então, existe multa sendo aplicada. E multa alta. E multa alta. Importante. Doutora Lindinalva, a gente quer ouvi-la antes da gente se despedir. Tem presente também aqui no final. Você que está ouvindo, está acompanhando, não saia daí. Mas, por favor, doutora, suas considerações, já agradecendo e muito a sua participação. Eu agradeço novamente, né, essa iniciativa, a Rádio CBN, ao Ministério Público, e gostaria de homenagear a minha... São vários os colegas que estão lá no front hoje, né, atuando na violência doméstica. Eu gostaria especialmente, em nome dos demais, homenagear a minha colega Elisamara Sigles Vodonóis Portela, que faz um trabalho lá, logo desde o início ela já está conosco, ela já foi para a Central de Inquéritos, não foi para a Vara, mas já atua no enfrentamento aí há muitos anos, gostaria de homenageá-la. A doutora Janira fala aqui da importância da denúncia, a Lei Maria da Penha tem como a parte que eu considero mais importante, que é o acesso a essa medida protetiva de urgência. Então, a mulher, essa medida protetiva, na maioria dos casos, ela é deferida de plano, ou seja, a mulher realmente consegue essa medida e é muito importante fazer a denúncia. Mas eu gostaria também de ressaltar uma questão que eu considero muito relevante para todas nós mulheres refletirmos, que após tantos anos de pesquisa, de estudo, de atuação prática, a gente observa que as mulheres têm um pânico absurdo da solidão. A solidão e essa ilusão e romantismo de se achar alguém, a sociedade, esse machismo estrutural colocou de alguma forma na cabeça das mulheres e também dos homens de que as mulheres não são seres humanos completos, de que elas precisam de um complemento e que geralmente esse complemento vem de um companheiro que é um homem. E eu gostaria de dizer que não é verdade. Nós somos seres humanos completos. Essa solidão que nos acompanha não é da mulher, é do humano, que a gente tem esse desamparo e que às vezes todos vão se sentir solitários, independentemente de termos um companheiro, uma companheira ou não, que é preciso que a gente lide bem com isso. E que principalmente eu gostaria de dizer para as meninas, mulheres que nos ouvem, que elas busquem ser independentes, que elas estudem, que elas ganhem a vida, que elas trabalhem fora qualquer área que elas gostem,
acreditem, mas que elas busquem esse trabalho, essa independência, porque isso é muito importante. Não quer dizer que somente as mulheres não independentes é que são agredidas, não, mas que é muito relevante socialmente as mulheres terem, né, esse papel, e até mesmo as que trabalham em suas próprias casas, que elas sintam o valor deste trabalho, que é um trabalho imenso, e que elas não se vejam isso como algo menor, porque é algo muito significativo, e que elas gostem dessa atuação no trabalho, que tenham um hobby além do trabalho, que gostem de ler, que gostem dos trabalhos manuais, e que saibam que o mundo é um para cada um. E que às vezes a gente se sente sozinho mesmo, e que não vamos de nenhuma forma encontrar um companheiro ou uma companheira que muitas vezes caibam nessas nossas idealizações e sonhos, mas que se nós mesmas soubermos nos dar as mãos e lutarmos por mais sororidade, por mais companheirismo e por mais amor, nós vamos ter sim dias melhores, porque de onde nós estávamos historicamente para onde estamos, nós sabemos sempre que dias melhores virão. Muito obrigada. E assim seja, doutora Lindinalva. Eu adorei conhecê-la, né, a primeira vez aqui na nossa bancada. Doutora Janeira, que é do CPA, assim como eu. Nascida no Hospital Geral, doutora? Sim, Ai, gente, nascida tá no vendo? Hospital Dá Geral. um Bom. programa, professor. Pronto. Nascido... CP York. Pessoal do É, CPO eu que vou nasceu fazer um no geral. programa esse ano ainda. Nascidos no Hospital Geral, viu, doutora? Você Ai, já que está na legal. minha lista. Vai ser uma Ótimo. bagunça boa, professor. E o senhor vai estar junto. Vou, até porque como eu nasci no Paraguai, pode ser em qualquer lugar. Pode, Tô professor. livre. Muito obrigada. A gente quebra um pouco o protocolo, porque precisa dessa leveza. O enfrentamento é sério, é importante, mas a gente precisa também reagir com um sorriso no rosto, com a leveza também, que só nós mulheres sabemos dar nos ambientes. Muito obrigada. Tem presente, agora eu vou entregar. Vou pedir para a Julie me ajudar com as flores, Isso. ou a Tati, não sei se ela está aí pertinho. Mas essas canecas foram desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o artista Junier para presenteá-las. Professor, por favor, faça as honras aqui para a doutora. Uma forma de agradecer que esse carinho faça companhia para vocês. Também tem flores, bela flor. Deixa eu agradecer. Obrigada, Maiara, pela parceria, pela generosidade em compartilharem conhecimento e essa energia maravilhosa de vocês. Foi ótimo. Professor. Ai, professor, já estou acostumada Legal, né? até com as flores. Agora vai ter que ser sempre. Os livros também são delas, né? Os Tem mais livros- presente. Vamos esperar ela retornar É, também a mesa, tem livro. né? Ó, vamos. Julie, você ajuda? Tem livro Tem também. Deixa eu livros. mostrar aqui para nossa câmera, aqui de frente, ó. Cama de Gato, agradecendo Cristiana Soares, Michele Diel, as autoras. Levem o livro, as flores, a caneca e todo o nosso carinho e mais profundo agradecimento pela colaboração de vocês. Agora tem Isso. foto, registro, tudo. Tem tudo. Obrigada. Fiquem à vontade. Aqui a gente vai vivendo na bolha, professor. Verdade. E uma coisa que eu queria falar é o seguinte: os homens que não abraçarem isso precisam entender o seguinte: eu não vou viver para sempre. Se eu gosto das mulheres da minha vida, eu preciso ter um mundo que dê segurança para elas. Então é uma luta. Se você não defender essa causa, não diga que você ama alguém, nem sua mãe, nem sua filha, nem sua neta. O amor passa por construir um mundo melhor, porque eu não sou eterno, mas a segurança pode ser. É sobre isso. Fica essa reflexão importante para os homens também. E aqui o faleiro é para os homens, para as mulheres. Inclusive, ontem adolescentes nos acompanharam, mandaram mensagens. Então, é um trabalho para você. A audiência, como a gente gosta de chamar, qualificadíssima. Doutoras, fiquem à vontade, sintam-se em Pode casa. sentar, Se aguardar quiser até sem problema sentar, nenhum. nos acompanhar, a reta favor. final. Se tiverem os compromissos, como ficarem mais confortáveis, tá, doutora? Obrigada mais uma vez. E a gente segue daqui, professor, na reta Seguimos. final aqui do nosso programa. Mais uma vez, sempre em respeito a você, ouvinte, que ligou o rádio. Marcela, tá diferente o formato? Tá sim.